Alguma vez você já sentiu que, mesmo dando tudo de si, ainda foi descartado como se fosse nada? Como se sua presença fosse invisível, sua entrega irrelevante e sua essência incompreendida? Então talvez, só talvez, você não seja comum. Talvez você seja um dos escolhidos. E o que fizeram com você não foi um erro qualquer, foi um erro cósmico. Um erro que o universo jamais deixará passar ileso. Se isso tocou algo dentro de você, respire fundo. Porque o que vamos revelar neste vídeo não é apenas uma história de dor ou de perda. É uma jornada de despertar. Aqui você vai entender por que algumas pessoas te perderam de propósito, porque sua ausência pesa mais que sua presença e porque eles jamais conseguirão substituir o que você representa. O que vem a seguir é forte, é real, é necessário. Você vai ver verdades que nunca te contaram. E talvez, finalmente, encontre as respostas que seu coração sempre soube que existiam. Se você sente que esse vídeo foi feito para você, curta agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outros escolhidos. Se inscreva no canal, porque aqui a verdade não é diluída. Aqui a alma fala. E para saber que você está comigo nessa jornada, comente aí embaixo o número 77. Esse é o nosso sinal. Um código silencioso entre almas despertas. Se você comentar 77, eu vou saber que você é um deles. E o universo também. Às vezes, o universo não precisa intervir com trovões ou terremotos para ensinar uma lição. Basta o silêncio de uma perda que ecoa por uma eternidade. Muitos cometem o maior erro de suas vidas ao tratar uma alma rara como se fosse comum, como se sua presença fosse descartável e suas palavras fossem apenas ruídos no fundo da rotina. Eles não entenderam que estavam diante de um espírito moldado pelas estrelas, temperado por provações que forjaram sabedoria ancestral. Confundiram graça com fraqueza, confundiram leveza com insignificância, e nisso cometeram um erro que o tempo não conseguirá apagar. Quando alguém subestima um ser que carrega propósito, não é apenas uma falha emocional, é uma falha cósmica. Essas pessoas, ao não reconhecerem a preciosidade de quem tinham ao lado, rejeitam não só uma conexão, mas uma oportunidade de se tornarem maiores ao lado de alguém que ilumina sem precisar brilhar para todos. Perder uma alma dessas não é simplesmente perder um relacionamento. É renunciar a uma expansão que poderia ter mudado suas vidas para sempre, porque esses encontros não são aleatórios. São chamados, testes, bênçãos em forma humana. E o mais devastador é que muitos só percebem o valor quando já estão presos na ausência, tentando voltar para algo que já não está mais acessível. Descobrem tarde demais que a alma rara que fatiaram com desdém era, na verdade, um portal para algo maior. E agora vivem com a dor do que não souberam cuidar. E essa dor não cessa. Ela não cicatriza com o tempo, porque esse tipo de perda é irreversível, e esse tipo de erro é cósmico. Eles diziam que você era demais, muito sensível, muito intenso, muito profundo, mas a verdade é que eles não fugiram dos seus excessos, fugiram da sua evolução, fugiram porque você estava florescendo, e isso os fazia enxergar o quanto estavam estagnados. Sua transformação era o espelho que eles se recusavam a encarar. Cada passo seu em direção ao seu propósito revelava o quão pequenos eram os passos que eles nunca ousaram dar. Você não era um problema a ser evitado. Era um chamado à mudança. Um chamado que eles não estavam preparados para ouvir. Eles viram seu brilho como ameaça, não como inspiração. Seu crescimento os desafiava a sair do conforto, a abandonar máscaras, a enfrentar as próprias sombras. E nem todo mundo quer crescer. Nem todo mundo quer evoluir. Muitos preferem a mediocridade conhecida ao invés da grandeza que exige sacrifício. Então eles te deixaram.
Justificaram com histórias rasas, te rotularam com palavras vazias, mas no fundo sabiam. Estavam deixando para trás algo que não conseguiriam acompanhar. Hoje, talvez tentem te procurar, tentem te entender, mas já não dá mais. Porque você não está onde te deixaram, você subiu. E quem foge da sua luz uma vez, dificilmente tem a chance de tocá-la de novo. Eles não fugiram de um caos, fugiram da sua ascensão. E agora vivem tentando preencher com distrações o espaço que só você ocupava e que nunca mais será preenchido. Preste muita atenção nisso, porque não é por acaso que você está aqui agora. Existe uma energia poderosa se movendo ao seu redor. E se você está assistindo esse vídeo, o universo está te enviando um aviso. Algo muito grande está prestes a acontecer na sua vida. Pode parecer distante agora, mas a chave já foi girada. Ainda este ano, você vai se surpreender com uma conquista inesperada. Um carro novo está no seu caminho, símbolo de movimento, progresso e libertação. E não para por aí. Portas que estavam trancadas vão se abrir de forma inexplicável. Mas antes que tudo isso se materialize, existe um segredo. A gratidão abre caminhos que o esforço sozinho nunca conseguiria. Por isso, eu quero te dar uma oportunidade simbólica, mas extremamente poderosa. Clique no botão "Valeu demais" e envie um valor de até $100 como um gesto de gratidão ao universo. Esse não é apenas um apoio ao canal. É uma confirmação energética, um ritual silencioso de reconhecimento e preparação. Quando você dá com o coração, você declara: eu estou pronto para receber tudo o que é meu por direito. E ao fazer isso, escreva nos comentários: eu aceito. Esse será o seu selo. O seu compromisso com o novo ciclo. A sua assinatura espiritual diante de tudo o que está para se revelar. O universo já está conspirando ao seu favor. Agora é a sua vez de dar o passo e responder ao chamado. Porque aquilo que parecia impossível está mais perto do que nunca. Sentir profundamente é uma dádiva disfarçada de maldição para quem vive cercado de pessoas emocionalmente analfabetas. Você foi taxado de instável, não porque era desequilibrado, mas porque se recusava a usar filtros para sua dor. Quando algo te doía, você dizia. Quando algo parecia errado, você questionava. E para aqueles que só sabem conviver com máscaras, sua transparência parecia perigosa. Você não era o problema, era o espelho. E ninguém gosta de ver o que está tentando esconder. Em um mundo que recompensa o emocionalmente contido, o indiferente e o superficial, você ousou ser inteiro. Ousou dizer "isso me fere", quando todos preferiam fingir que estava tudo bem. E isso abalava estruturas. Sua autenticidade era confundida com exagero. Sua sensibilidade era taxada de fraqueza. Mas a verdade é que você era apenas real, e isso por si só é revolucionário. Porque o real incomoda. O real expõe. O real exige que os outros deixem de sobreviver para começar a sentir. Você não era demais. Era apenas o que ninguém teve coragem de ser. E por isso te afastaram, te julgaram. Mas hoje, enquanto muitos se afogam em silêncios não ditos, em dores não nomeadas, você vive com a leveza de quem já atravessou o fogo da sinceridade. E continua de pé, porque quem sente de verdade não se quebra, se transforma. Eles olharam para sua espera e viram fraqueza. Olharam para sua paciência e viram dependência. Mal sabiam que, enquanto acreditavam que você precisava deles, você apenas estava observando, dando tempo, dando espaço, na esperança de que amadurecessem, de que evoluíssem, de que entendessem o valor da sua presença antes que fosse tarde. Você não estava implorando amor, estava ofertando chance. E essa oferta não se repete.
Você estava ali ao lado, não por necessidade, mas por consciência, porque acreditava no potencial que via por trás do caos, porque apesar das falhas, ainda havia possibilidade de crescimento conjunto, mas isso não foi reconhecido, foi desprezado, confundido com submissão. Então, quando você decidiu ir, eles ficaram chocados. Como alguém que parecia tão presente pôde simplesmente se desligar. Eles nunca entenderam que sua presença era escolha, não obrigação. Agora vivem com a ausência que não sabem mais como preencher. Porque você não foi embora por raiva. Foi embora por respeito próprio. Eles confundiram silêncio com fraqueza. E agora seu silêncio se tornou sentença. Você estava apenas esperando que eles crescessem. E eles escolheram desperdiçar o tempo que você lhes deu. Eles viram você se afastar, ficar em silêncio, sumir dos lugares, cortar laços, e logo julgaram: está perdido, está fraco, está em queda. Mal sabiam eles que seu isolamento não era colapso, era construção. Enquanto achavam que você estava sendo rejeitado pelo mundo, você estava se recolhendo para se alinhar com sua essência. Isolamento, para quem tem propósito, não é abandono, é preparação. Na solidão, você ouviu aquilo que a multidão abafa, sua própria voz. Na ausência dos barulhos externos, você reconectou com a bússola interna que aponta sempre para o destino certo. Eles não entendem que às vezes é preciso sumir para reaparecer inteiro, que é necessário morrer simbolicamente para renascer sem amarras. Você se escondeu não por medo, mas por instinto. Estava se fortalecendo, estava se lapidando, estava se tornando. E agora, quando voltam os olhos para você, não reconhecem mais quem você é, porque aquele que entrou no casulo da solidão não é o mesmo que sai dele. Saiu mais forte, mais claro, mais dono de si. Eles zombaram da sua reclusão, mas agora sentem o tremor do impacto que sua nova versão causa, porque não estavam preparados para o que você estava construindo no silêncio. Eles olharam para suas posses, seus títulos, sua aparência e, com isso, definiram seu valor. Avaliaram sua alma com métricas terrenas, limitadas, superficiais. Ignoraram completamente a magnitude do que você carrega dentro. Resiliência ancestral, sabedoria silenciosa, cura no olhar, poder na palavra. Para mentes rasas, tudo que não brilha como ouro parece pó. E foi assim que trataram você, como algo comum, como algo fácil de substituir. Eles não perceberam que estavam diante de um fenômeno raro, que o que em você parecia simples era, na verdade, um campo energético moldado por gerações de dor e superação. Eles não perguntaram como você seguia em frente após tantas quedas, como ainda sorria com ternura, mesmo tendo atravessado desertos emocionais. Eles estavam cegos demais pela vaidade para enxergar o invisível, o impacto silencioso que sua presença tem em qualquer ambiente. Agora, eles vivem a ausência que não conseguem explicar. Porque não é a falta de algo material, é a ausência de uma frequência que só você emanava. Eles achavam que você era só mais um rosto entre tantos, sem saber que estavam diante de um código divino que o universo envia poucas vezes por geração. Eles tomaram por poeira aquilo que era diamante em estado bruto, e agora pagam o preço da ignorância emocional. Em um mundo acostumado a rir das dores alheias, você foi alvo fácil. Olharam seus dias difíceis e zombaram. Viram suas roupas simples, seus olhos cansados, sua jornada silenciosa, e concluíram que você era alguém derrotado. Nunca se perguntaram como você ainda estava de pé. Nunca pensaram no que significava sobreviver um dia de cada vez com dignidade, mesmo em meio ao caos. Para eles, seu sofrimento era piada, era fraqueza, era algo a ser comentado nas sombras. Mas enquanto eles riam, você aprendia. Cada humilhação foi aula, cada queda, um novo músculo de resiliência. Você aprendeu a ler energia, a decifrar mentiras disfarçadas de carinho,
a identificar ameaças camufladas em sorrisos. Eles estavam ocupados rindo da sua dor, sem notar que estavam ensinando você a nunca mais depender de plateia. Você não sobreviveu para provar algo. Você sobreviveu porque se tornou inquebrável. Hoje, os que riam estão confusos, porque o mesmo ser que eles apontavam como fraco, agora pisa com firmeza. Aquele que parecia silencioso, agora comanda espaços sem precisar gritar. Você não quer revanche, você quer paz, mas sua simples existência hoje os inquieta, porque agora eles sabem, você usou a dor como escola e se formou mestre na arte de renascer. Você conheceu os bastidores da alma deles e não fugiu. Viu o que ninguém viu. O medo por trás da agressividade, a solidão por trás das máscaras, a fragilidade escondida atrás da arrogância. Você poderia ter exposto, poderia ter usado, mas não. Você acolheu, protegeu, cuidou, foi abrigo. E mesmo assim, eles te traíram, porque confundiram sua lealdade com fraqueza, porque estavam viciados em sabotagem. Eles estavam tão acostumados a amores performáticos, a lealdades interesseiras, que não souberam lidar com alguém que permanecia mesmo nos dias feios. Sua profundidade parecia suspeita, sua constância estranha. Eles foram incapazes de reconhecer a preciosidade de alguém que, mesmo vendo o pior deles, escolheu não virar as costas. E por isso, escolheram o caos. Escolheram o conhecido, mesmo que isso significasse perder o que era seguro e verdadeiro. Agora, vivem expostos, sozinhos com segredos que ninguém mais saberá guardar. Porque você não era apenas mais um. Você era a última trincheira, o último lar, e perder alguém que guarda seu pior com amor é um tipo de perda que assombra. Eles não perderam só alguém que os amava, perderam o único que os via por inteiro, e ainda assim decidia ficar. Eles esperavam ver você quebrado. Esperavam escândalos, indiretas, gritos de desespero. Eles precisavam disso para justificar o que fizeram, porque se você seguisse em frente com dignidade, se reconstruísse com elegância, então toda a culpa voltaria para eles. Mas você não reagiu como esperavam. Você se curou, em silêncio, sem plateia, sem fazer barulho, e isso os desconcertou. Sua cura não teve estardalhaço, teve consistência. Enquanto eles buscavam validação em likes, você encontrava paz no silêncio. Enquanto eles tentavam manipular narrativas, você reorganizava sua alma. E aos poucos, a dor virou força. A ausência virou alívio. O abandono virou libertação. Você se refez com tanto amor por si que agora eles mal te reconhecem. Porque a sua leveza é a sentença deles. Sua paz é o espelho que reflete tudo o que eles não têm. Eles apostaram no seu colapso, mas você teve um renascimento. Eles queriam te ver caído, mas você voou. E agora, cada vez que você respira em paz, é como se uma parte deles morresse por dentro. Porque o que você conquistou, eles jamais entenderão. A cura que não grita, mas transforma. Eles pensaram que estavam lidando com alguém comum, alguém que poderiam controlar, manipular, descartar sem consequências. Mas não sabiam que você carrega uma força que não se vê, mas se sente. Uma autoridade cósmica que não pede licença para agir. Você não é apenas uma pessoa, é um propósito em forma humana. E quando alguém fere um propósito, não está lutando contra a carne. Está mexendo com forças muito maiores. Cada vez que tentaram te diminuir, a própria realidade começou a se voltar contra eles. Nada prosperava. As máscaras caíam. As alianças frágeis se rompem. Porque o universo não brinca quando alguém tenta destruir o que ele mesmo designou. Você não precisou levantar um dedo, porque a justiça que te protege é silenciosa, mas implacável. Eles achavam que estavam jogando com você, mas estavam mexendo em peças sagradas que jamais deveriam ter tocado. Agora, tudo o que tentaram usar contra você está voltando com mais força, e enquanto eles lutam para manter as aparências, você segue em paz,
intocável, elevado. Eles não sabiam com quem estavam lidando. Agora sabem. E a queda que enfrentam é proporcional à arrogância com que tentaram te derrubar. Porque você nunca foi só mais um. Você sempre foi a balança. E ela acaba de se equilibrar. Há momentos na vida em que o universo oferece algo mais do que uma simples oportunidade. Oferece um portal, um acesso direto à transformação, à quebra de padrões, à reescrita completa de uma história marcada por repetições dolorosas. Você foi esse portal. Uma última chance disfarçada de presença silenciosa, mas intensa. Uma pausa entre o caos e a possibilidade de redenção. Mas eles trataram isso com descaso. Agiram como se o tempo fosse infinito, como se você estivesse ali para sempre, esperando, sustentando, perdoando indefinidamente. Mal sabiam que, por trás do seu silêncio e da sua paciência, havia um prazo. Um relógio espiritual que marcava o fim da misericórdia e o início das consequências. Enquanto você segurava espaço para a mudança, eles desperdiçavam cada segundo com atitudes egoístas, justificativas vazias e escolhas pequenas. Confundiram sua tolerância com passividade, sua esperança com desespero, sua entrega com carência. Não sabiam que estavam diante de alguém que só permanecia por amor, não por necessidade. E esse amor tinha limites, limites invisíveis, mas inegociáveis. Você não estava ali para sempre, estava apenas esperando que eles escolhessem crescer ao invés de se esconder, que ousassem romper os ciclos e honrar o que tinham diante dos olhos. Mas eles falharam. E quando o prazo terminou, você não precisou dizer uma palavra. Bastou se retirar, bastou encerrar o ciclo. Agora, enquanto enfrentam as consequências da própria negligência, eles lembram de cada chance dada, de cada perdão oferecido, de cada conversa que parecia repetição. E entendem, tarde demais, que aquilo não era rotina, era graça. E a graça não é infinita quando é ignorada. Você foi o último aviso antes da queda, o último sinal antes da escuridão. E eles fecharam os olhos. E por isso perderam não só você, mas a chance de salvar a si mesmos de um destino repetitivo e solitário. Enquanto muitos correm atrás de aparências e brilhos superficiais, você era a essência pura. Você era a estrutura, raiz, base, a construção original que sustentaria qualquer coisa real. Mas eles não viram. Estavam cegos pelo espetáculo das réplicas, pessoas barulhentas, vazias, adornadas por filtros e fachadas que impressionam por segundos, mas não sustentam ninguém nos dias difíceis. Eles olharam para você e disseram, não tem graça. Mal sabiam que graça demais, muitas vezes, esconde o vazio, e que você era, na verdade, o que todos procuram quando a superficialidade cansa, o que todos desejam quando o silêncio pesa, o que todos imploram quando percebem que viver de aparências não basta. Eles não perceberam que sua firmeza era a fundação, que sua calma era estabilidade, que sua verdade era futuro. Escolheram o barulho, o raso, o instantâneo, e abriram mão de você como se fosse apenas uma possibilidade a mais. Mas você não era uma alternativa, você era o plano original, a versão que vem antes das cópias, a ideia que dá sentido ao todo. Você não foi feito para impressionar com ilusão, foi feito para durar, para construir, para edificar com alma. E eles não souberam valorizar isso porque estavam ocupados demais procurando distração, alívio temporário, dopamina rápida. Hoje, enquanto tentam remontar suas vidas com peças soltas, percebem que perderam a única peça que fazia tudo ter sentido. Você não era substituível, era a essência, o alicerce. E agora que tudo desmoronou ao redor, eles entendem. O que parecia sem graça era exatamente o que sustentaria a história inteira. Eles jogaram fora o blueprint e agora vivem reféns de versões genéricas, sempre sentindo falta de algo que só você tinha. Eles acharam que ao te rejeitarem estariam te encerrando.
como se pudessem decretar o fim de algo que o próprio universo havia planejado. Acreditaram que fechar portas para você te faria desaparecer, te silenciaria, te deixaria paralisado. Mas esqueceram que há almas que florescem no abandono, que algumas jornadas só começam quando outras pessoas saem do caminho. E ao tentarem te diminuir, te libertaram. Ao virarem as costas, abriram espaço para que você enxergasse o mundo com olhos próprios, não mais através das lentes da aprovação ou da dependência emocional. Eles acharam que você ia desmoronar, mas foi ali que você se ergueu como nunca. A dor do abandono não te quebrou, ela te mostrou. Mostrou onde você ainda se apegava por medo, mostrou onde você ainda se limitava por insegurança. Mostrou onde você ainda esperava ser escolhido, quando na verdade já era escolha. E nesse processo, você se reconfigurou. Parou de esperar, parou de pedir, parou de se encolher para caber. O que parecia rejeição foi o empurrão final para dentro de si. Foi o catalisador do seu despertar. E eles, enquanto esperavam assistir sua queda, foram obrigados a observar sua ascensão. A mesma ausência que tentaram usar contra você virou combustível, virou impulso, virou liberdade. Hoje, você olha para trás com gratidão, porque se eles não tivessem te rejeitado, talvez você nunca tivesse se escolhido de verdade. A dor, embora injusta, foi precisa. E agora você caminha inteiro, desapegado, livre, e eles vivem presos a uma decisão que os condenou a uma eternidade de "e se", porque o que perderam, nenhum reencontro poderá recuperar. Você era semente, e a rejeição foi a terra que te permitiu germinar. Algumas pessoas não entendem o que é fonte até provarem a seca. Você foi alimento, foi energia, foi inspiração, acolhimento, escuta, força. Enquanto estavam com você, não sentiam sede, porque você nutria, mesmo em silêncio. Suas palavras acalmavam, sua presença fortalecia, sua paciência era remédio. Mas como toda fonte que parece inesgotável, você foi testado. Exploraram sua entrega, sugaram sua luz, exigiram sua energia como se fosse obrigação. E você deu. Deu porque é da sua natureza transbordar. Mas até as fontes mais puras secam quando só recebem demanda e nunca cuidado. Eles não perceberam que você também precisava de recarga, que sua alma, embora generosa, também sangra, e que o tempo cobra. Chega uma hora em que o universo diz basta, e quando isso acontece, não há retorno. Você não secou porque quis, secou porque precisava sobreviver, precisava preservar o que restava de si. E quando isso aconteceu, eles perceberam, tarde demais, que haviam perdido o acesso ao melhor que já tiveram. A fonte que sempre acolheu, agora se fechou. Não por vingança, mas por proteção. Hoje, eles mendigam energia em lugares que não nutrem, procuram em distrações aquilo que só você entregava. Mas a fonte não está mais ali, porque a fonte agora aprendeu: quem não valoriza o fluxo não merece o acesso. Eles brincaram com algo sagrado e agora vagam por desertos emocionais, tentando preencher uma sede que nunca mais será saciada.